quer, né, reduzir a gordura corporal. Como é um tratamento não invasivo, né? Eles vão explicar melhor pra gente, para vocês entenderem aí também nessa nossa entrevista. Confira aí. E com certeza a reclamação de muitas mulheres é aquela famosa barriguinha, pochete, pós-gravidinhas também que fica, que não consegue perder. Como que pode fazer? Qual o procedimento? Então eu convidei a fisioterapeuta Adriana Gomes, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre a criolipólise, que cada vez mais está ganhando mais adeptos. Tudo bem, Adri? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Então, a criolipólise, né? É um equipamento que já existe há muito tempo no mercado, porém vem ganhando muito espaço agora devido aos conceitos, né, que foram desenvolvidos com técnicas bem inovadoras e avançadas, utilizando o equipamento de criolipólise que tem muito resultado. E Adri, quando a gente fala assim, as mulheres chegam lá com muita reclamação na barriga, quais são as maiores reclamações que elas chegam para ti? As principais queixas hoje são gordura localizada, né, e a flacidez de pele. Tudo isso devido às consequências que se dão aí numa gestação, por exemplo, né? O pós-parto ele acaba acarretando essa gordurinha, essa flacidez, a questão de pessoas que estão acima do peso e emagrecem. Então essa queixa é muito comum na clínica. E Adri, precisa passar por uma avaliação antes? Como que é feito isso? Sim. Hoje, para qualquer tratamento estético, a avaliação ela é muito importante, porque o tratamento ele está vindo com muito avanço, então ele vai muito além de só realizar uma sessão, só de aplicar um equipamento. A gente tem que entender esse paciente mais a fundo, saber do histórico de saúde desse paciente, para daí então a gente conseguir aplicar um equipamento, porque hoje a tecnologia está cada vez mais avançada e conhecer o paciente e entender como tudo funciona faz total diferença. Até para ter aquela conversa sincera, né, Adri? Porque às vezes a paciente vai esperar assim super resultado, claro, tem sim, mas às vezes aquele ultra resultado assim fora do normal, que às vezes o corpo dela não comporta aquilo, né? Exatamente. Eu acho que o grande diferencial hoje do mercado é o olhar do profissional. Porque a gente não pode mais trabalhar com protocolos prontos, a gente precisa de personalização. Então, você olhar a paciente, entender como que é a rotina dela e qual realmente é a dificuldade dela, vai fazer diferença no final para a gente ter um resultado bacana, né? Hoje a gente foca muito no problema e não pensa na causa, né? E às vezes a gente não é nem o tratamento em si, mas é uma conversa com a paciente, mudar um pouquinho o que ela está fazendo na rotina. E aí, então, a gente consegue chegar no que ela quer, que é o objetivo. E, Adri, quando é indicado para a paciente fazer esse procedimento, quais são os cuidados que ela precisa ter antes de passar pela crio? Tá. Além da avaliação que ela precisa realizar, para a gente entender realmente o que ela vai ter que fazer, né? Hoje existe um preparatório dessa paciente. Então, a criolipólise é um equipamento muito potente que chega a temperaturas de até menos 11 graus, temperaturas negativas, promovendo um congelamento da gordura e tudo mais. Então, a gente precisa entender se essa paciente está com uma pele adequada. A hidratação hoje é algo que é muito difícil. O paciente chega na clínica, a gente pede, está tomando água? Não. E acha algo normal. Mas, gente, é uma dificuldade que nós, como profissionais, temos e incluir isso na rotina, sendo que é o básico. Hoje, você ter uma alimentação, se hidratar e praticar uma atividade física é o básico para a gente ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e estar com um corpo, um organismo, né, que vai atender e vai conseguir responder aos estímulos de um tratamento estético. Então, o ponto principal seria a rotina da paciente. Até porque a gente pode falar assim, Adri, porque é uma parte do procedimento do paciente, mas também do profissional. Então, é uma via de mão dupla, né? Não adianta o profissional dar o melhor, entregar lá e depois a paciente não fazer sua parte, né? Exatamente. Hoje a gente percebe muitas queixas de pacientes que eu já fiz de tudo, já fui em várias clínicas e eu não consigo ter um resultado legal. Mas, às vezes, o problema não é o tratamento em si, mas é o paciente aceitar que ele precisa mudar. E para a gente ter uma resposta positiva, a gente precisa ter um organismo, um corpo que seja íntegro, para que ele consiga responder aos estímulos. Então, hoje a gente percebe que tem muitas pessoas com muitos distúrbios, a questão de ansiedade interfere demais, o estresse, a correria do dia a dia, são vários afazeres, então ela não se prioriza. E aí, quando ela quer um tratamento, ela quer um resultado muito rápido. Mas entendendo que seu corpo ele não está bem, ele já não está respondendo legal devido a inúmeros fatores que você está ali no dia a dia, ele vai priorizar o que é vital. Então, se você não está com o intestino que não está legal, ele vai priorizar isso, ele não vai responder a um tratamento estético. Por isso que é legal a gente preparar esse paciente, deixar o mais íntegro possível, funcionando tudo 100% para quando a gente fazer um tratamento,
a gente ter um resultado positivo. E Adri, depois do procedimento, quais são os cuidados então que a paciente tem que ter? Porque, como a gente falou, né, não adianta nada ir lá fazer e depois achar que o milagre vai acontecer. Exatamente. Milagres não existem, tá? Isso é fato. Tem que ter uma disciplina por parte da paciente. Eu digo muito que 80% é a paciente e 20% vai ser a clínica, porque a gente entra com conhecimento e com uma tecnologia. Mas a paciente, a maior parte do tempo, ela tá fora, ela tá trabalhando. A maior parte do tempo, na verdade, ela está trabalhando, né? Hoje, dificilmente a gente fica em casa se cuidando. Então, assim, a alimentação e a atividade física, elas são obrigatórias para você que quer fazer um tratamento estético e quer ter um resultado bacana. E para manter esse resultado, você vai ter que ter uma disciplina. Eu acho que equilíbrio é tudo, não é deixar de fazer o que gosta. A gente fala muito, questão de dieta, não é dieta. Eu acredito muito na questão de reeducação alimentar, de você saber o que você está comendo, de saber escolher o mais saudável e seguir um equilíbrio, para você manter os seus resultados além da sua saúde também. Até porque às vezes tem aquele efeito rebote, né, Adri? Fica por um tempo, de repente volta tudo de novo, daí a paciente já fica, mas voltou, o que aconteceu? Exatamente, e isso acontece muito. Eu sempre dou um exemplo, imagine um balão, e aí você vai fazer um tratamento estético, esse balão tá cheio de gordurinha, a gente vai esvaziar esse balão, e aí você vai começar a manter os seus cuidados. Se, por exemplo, você acaba deixando de lado, agora eu tô bacana, não preciso me cuidar mais, tô com o corpo que eu queria. Esse balão tá vazio, para ele se encher vai ser muito mais rápido. E aí é o que acontece, né? Porque gordura localizada, uma vez tratada, ela não volta. O que acontece é que a gente começa a acumular. Então, a gente tem um consumo muito alto de calorias e a gente não tem o gasto numa atividade física, né? É isso que acontece na maioria dos casos. E Adri, quero que você explica pra gente, então, por que a criolipólise, ela esfria a pele durante o procedimento? Como que é isso? Isso. Para tratamento estético de gordura localizada, a gente precisa trabalhar com dois extremos. Ou é muito quente, ou é muito frio. Então, a célula de gordura, ela não resiste a baixas temperaturas. A criolipólise, por exemplo, ela chega até -11, mas ela tem uma troca de temperatura com o nosso corpo, né? Então, ela vai chegar numa gordurinha -6, -7. A gordura, essa célula de gordura, ela não resiste, então ela vai se quebrar. O corpo vai metabolizar isso, porém ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, hoje, o fato da gente levantar da cama, a gente já está gastando energia, mas não é o suficiente para a gente realmente mandar toda essa gordurinha embora. Por isso que a atividade física ela é muito importante, é uma via que a gente consegue eliminar essa gordura através da respiração e do suor, né? E essas temperaturas, elas se devem realmente para conseguir atingir a camada de gordura, além de promover um processo inflamatório, que é muito importante. Quando a gente fala processo inflamatório, as pessoas ficam um pouquinho assustadas. Meu Deus, vai inflamar, isso é legal, isso é bom, mas inflama o tecido adiposo, que é a gordurinha, tá? Então, uma vez que ela é inflamada, a gente consegue eliminar. E isso é legal porque a gente consegue alinhar com a inflamação, causando uma retração de pele. Então, para quem tem flacidez de pele, é uma ótima opção também. E Adri, dói? Porque geralmente acho que as pacientes devem chegar assim, será que isso dói? Dolor? Como é que é? A pergunta mais comum, né, quando vai fazer um tratamento, é muito relativo devido à sensibilidade de cada paciente, né? Mas sente um desconforto porque a criolipólise, ela tem uma pressão, né, através da sucção, e ela vai puxar essa pele junto com a gordurinha. Mas é um desconforto momentâneo que você não fica sentindo durante toda a sessão, no caso, né? É suportável, dá para aguentar, perante o resultado que ela entrega, é muito tranquilo. E Adri, quero que você fala pra gente, então, a criolipólise e a criomodelagem, qual é a relação dessas duas? Isso. A criolipólise, então, é o equipamento, né, que nós trabalhamos com ele. A criomodelagem é um novo conceito que está chegando com muita força agora no mercado da estética. É um tratamento que consegue dar liberdade para o profissional montar a sua própria estratégia, tá? Porque hoje a gente precisa avaliar esses pacientes de maneira individual. Você não consegue aplicar o mesmo para todo mundo, tá? Até porque cada um tem um volume de gordura diferente, é uma queixa diferente. Então, a criomodelagem, ela vem realmente para conseguir entregar um resultado sem deixar marcas, sem cicatrizes, sem ter um pós-operatório, né? Então, você faz uma criomodelagem hoje, amanhã rotina normal, vida normal, tá liberado para fazer atividade física, né? Então, é um tratamento que está vindo com bastante força realmente para substituir, quem sabe, uma cirurgia plástica, né? Diminuindo os riscos
entregando muito mais segurança e saúde para o paciente. E a gente pode falar que ela oferece alguns riscos para a saúde ou é bem tranquilo? Eu colocaria que desde que feito por um profissional que esteja qualificado, realmente habilitado, que conheça o equipamento. Hoje a gente precisa lidar até uma de engenheira ali na hora, porque a gente precisa saber como que o equipamento vai agir no corpo do paciente. É muito difícil de ter um risco à saúde dessa paciente. É muito tranquila a aplicação, desde que você conheça e entenda o que está fazendo. Então, hoje a gente trabalha com tempos de segurança, o conhecimento é muito amplo, né? A gente tem muito suporte, é muito tranquilo, desde que feito da maneira correta. E existe algum público que não pode fazer, Adri? Como que é as indicações, assim? A contraindicação, de modo geral, gestantes, né, não podem estar realizando esse procedimento. Num pós-parto, durante a amamentação, não é indicado, tá? Porque a gente, querendo ou não, vai interferir na via metabólica da paciente, então vai interferir na amamentação. Se tem lesões na pele, se você está em tratamento com algum médico, tem alguma doença, em específico doenças relacionadas ao frio, como por exemplo a síndrome de Raynaud, tá? Que é quando a gente fica com as extremidades, né, comprometidas devido ao contato com o frio, é uma contraindicação absoluta. Então, em alguns casos, a gente precisa de uma autorização médica, né? Mas, de modo geral, ela é um tratamento muito amplo, que todo mundo pode estar realizando. Então, Adri, quero te agradecer por essa dica, explicar um pouquinho mais pra gente sobre a criolipólise. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. E se as pessoas às vezes ficam com um pouquinho de dúvida, às vezes tá com aquela dúvida, assim, aquela pulguinha atrás da orelha, como que elas podem te encontrar no Instagram? Isso. Bom, tem o meu Instagram, doutora.dra.adrigomes. Eu sempre posto muitas informações no feed, abro caixinhas de perguntas, então pode estar mandando as dúvidas e a gente vai conversando e respondendo todas vocês. Valeu, Adriana Gomes. Muito obrigada aí, né, por essas explicações aí sobre esse procedimento que cada vez mais as mulheres estão buscando para tratar a gordura localizada, principalmente aí na região do abdômen, né?